Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Iniciamos agora mais um Câmara Saúde. E minha convidada de hoje é a médica pediatra Cristina de Oliveira. Boa noite, doutora, seja bem-vinda. Boa noite a todos que estão nos assistindo e muito obrigada pelo convite e o espaço para falar um pouquinho sobre doenças respiratórias na infância. Perfeito. É justamente esse o tema do nosso programa de hoje, doenças respiratórias, nas crianças. Especialmente nessa época do ano, que vem inverno, então acaba sendo uma recorrente, doutora? A gente vai falar sobre vários assuntos, sobre a prevenção, sobre sintomas, sobre tratamento. Mas antes, queremos conhecer um pouco mais sobre essa profissional que está aqui compartilhando desse assunto conosco. Então, vou pedir, doutora, para você começar a falar, se apresentar, para nós, falar um pouquinho sobre a sua área de atuação, onde você atua, realiza os seus atendimentos, falar um pouquinho sobre o seu cotidiano profissional. Tá certo. Bom, meu nome é Cristina de Oliveira, eu sou médica pediatra, fiz a minha formação na Universidade Católica de Pelotas e a residência médica em pediatria também na mesma instituição. Também sou pós-graduada em terapia intensiva pediátrica pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente eu trabalho no Hospital de Clínicas, aqui de Passo Fundo, nas áreas de enfermaria e maternidade. Perfeito. Doutora, vamos falando então sobre um dos casos mais preocupantes, mais recorrentes nessa época, Então começo aí falando sobre que o Ministério da Saúde divulgou recentemente um alerta sobre o aumento de número de casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país, Então é uma preocupação nacional, como a gente pôde ver. Então, queria que tu falasse um pouquinho para nós, especialmente sobre o nosso cenário local, sobre essa questão. A gente tem percebido que principalmente no último mês, a gente teve um aumento bem importante da taxa de ocupação de leitos por síndrome respiratória aguda grave, sendo ela de várias etiologias, geralmente relacionada a vírus, nessa época de inverno, a gente tem uma circulação maior de vírus respiratórios e, portanto, uma contaminação maior das crianças e uma taxa maior de internação. Então, o que a gente percebe? Que desde o mês passado, aproximadamente, a gente tem trabalhado sempre com uma taxa de ocupação total dos leitos, até uma falta de leitos, principalmente em terapia intensiva, dos pacientes que evoluem com uma maior gravidade, necessitando esses leitos e pela lotação não tendo acesso. Então a gente percebeu um aumento bem importante da taxa de internação por síndrome respiratória aguda grave aqui na nossa região também, assim como todo o país. Por que esse aumento, doutora, a gente consegue detectar, Sim, o principal motivo é a sazonalidade que a gente chama, que é o período de maior circulação dos vírus, E aí a gente vai dar relevância, por exemplo, ao vírus sincicial respiratório, que é o causador das bronquiolites, que é uma das maiores causas de internação nos lactentes pequenos, nos bebês pequenos, Então, ele tem um período de sazonalidade que aqui no sul começa em maio e vai até junho. Então, nesse período, esse vírus circula mais e ele vai infectar mais as crianças, trazendo mais casos de bronquiolite e internações. Então não tem muito o que fazer, é a questão da época, é a questão do inverno. Sim, o inverno ele vai trazer a sazonalidade vai trazer essa maior circulação de vírus nessa época, mas a gente tem sim como se proteger dele, Então vai depender muito da faixa etária que a gente está falando, Então, falando de recém-nascidos e bebês pequenos, uma orientação que a gente repete muito, é não expor esses bebês à aglomeração, Então, sempre evitar as visitas, A gente diz que o bebê recém-nascido, ele deveria ser visitado apenas pela rede de apoio, Isso vale até os 3 meses de idade, é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Na rede de apoio, se alguém ficar doente, ainda assim não deve visitar essa criança, porque um quadro de gripe comum no adulto, ele pode na criança pequena se tornar uma síndrome respiratória aguda grave. Pode desenvolver uma bronquiolite, algum quadro na criança maior, uma asma, Então, o ideal é ter esse cuidado. Além disso, higienizar as mãos sempre antes de tocar
bebezinhos pequenos, né? Continuando falando de crianças pequenas. Evitar beijar a mãozinha, o rosto, né? Eu sempre digo para os meus pacientes que os beijos, né, no bebê pequeno, eles ficam restritos aos pais da criança mesmo, como uma forma de proteção, né? Parece um exagero, mas é um zelo para a gente cuidar da criança pequena. Nas crianças maiores, né, as crianças que frequentam escolinha, creche, um cuidado que a gente pode ter é, no momento que a criança adoece, não enviá-la para a creche, porque aí a gente vai estar espalhando para todos os frequentadores. Então a gente acaba tendo surtos de doenças respiratórias numa escola, num centro de convívio. Então isso também pode ser feito. Além disso, a lavagem de mãos também vale para todas as faixas etárias, manter as mãozinhas limpas, o uso de álcool gel, né, que foi uma coisa que a gente instituiu durante a pandemia e deve ser levada, né, para a nossa vida toda, né, esse hábito de higiene. A lavagem nasal também auxilia bastante, né, no sentido de remover sujidades da cavidade nasal da criança, remover vírus e adoecer menos. O que mais pode ser feito para prevenção, isso vale para todas as faixas etárias. Manter a vacinação da criança em dia, manter uma alimentação adequada, né, para a faixa etária. Então, manter a suplementação vitamínica indicada pelo pediatra. A gente sabe que todas as crianças de 0 a 2 anos, elas têm indicação de realizar suplementação de vitaminas. Então, isso que a gente diz que é um tripé da imunidade. Não existe remédio mágico para a imunidade. Existe uma criança que se alimenta bem, que está com as vacinas em dia e que está com aleitamento materno sempre que possível, né? Então, seguindo esses cuidados, a gente vai ter uma criança com uma imunidade melhor e isso atua assim na prevenção. E aí entra também dentro da questão da alimentação a suplementação de vitaminas, conforme a idade. Perfeito, muito bem colocado assim as questões de prevenção, né, doutora? Porque justamente para evitar, como a senhora disse, que há um aumento de leitos, de ocupação, que é uma preocupação na rede, né, de saúde. Então, justamente para evitar, vamos trabalhar na prevenção, mas assim, tem como o familiar, a mãe, o pai, realizar algum diagnóstico precoce dessas doenças respiratórias, assim, algum agravante antes de levar ao médico? Então, assim, na verdade, de novo, a gente vai dividir os critérios de ida ao médico pela faixa etária. Toda criança abaixo de 3 meses, que é o nosso período mais delicado, quando adoece, ela merece avaliação, tá? E quando eu falo que merece avaliação, não necessariamente no pronto-socorro, não necessariamente nas emergências, porque a gente sabe que às vezes é um caso simples, a criança vai ir para a emergência e vai acabar tendo uma doença mais séria, né? Então, toda criança abaixo de 3 meses de idade que adoeceu, que está com sintomas gripais, que está com tosse, ela merece avaliação. Idealmente com o seu pediatra, né, ou na unidade básica de saúde, ou claro, se houverem critérios de gravidade, que eu vou falar logo mais adiante, aí imediatamente sim procurar a emergência, tá? Nas crianças maiores, vale os cuidados gerais, né, para síndromes gripais, né, então criança adoeceu, está gripada, está resfriada, então não vamos enviá-la à escolinha, vamos aumentar a hidratação, vamos manter a higiene nasal, medicar com sintomáticos e também sempre entrar em contato com um pediatra para avaliar a necessidade de consulta ou não, tá? Como é que os pais vão perceber que essa criança está com algum sinal de gravidade e que ela precisa de uma avaliação imediata? Então tem alguns sinais que a gente diz que são sinais de alerta que fazem a gente indicar que essa criança vá para a emergência, mesmo que ela tenha uma avaliação imediata. Então, que sinais são esses? São sinais de esforço respiratório, né, que a gente percebe na criança pequena ou na criança maior também como uma elevação da frequência respiratória, a criança fica com uma respiração rápida e ofegante, tá? Isso é um critério de ida à emergência. Quando a criança tem aquilo que a gente chama de esforço respiratório, que é tiragens, né? Que a gente vê que a criança está respirando com uma marcação dos rebordos da costela, né? Então ela respira e fica desenhando as costelinhas, né? Ela está ofegante
e também pode ter o afundamento aqui dessa região furcular. Esses são sinais de esforço respiratório. Além disso, né, cianose, né, uma criança que fica roxinha, está com esses sinais, está com sintomas respiratórios e passa a ficar roxinha. Essa criança merece ser avaliada naquele momento. E em relação à febre, que é um grande medo dos pais, né, quando a gente está falando criança maior de 3 meses de idade, a febre ela só vai ser um critério de avaliação se ela for associada a uma criança que está muito prostrada, muito abatida, que não consegue beber líquidos, né, que não aceita mamar, né, às vezes as mães, os pais, as famílias se preocupam com o fato de a criança não estar comendo, e eu sempre faço uma relação com a gente adulto quando a gente está doente. A gente também não quer comer. Reduzir o apetite é um sintoma da gripe, do resfriado. Então, se a criança está bebendo água, leite materno, né, está aceitando seus alimentos de preferência de forma adequada, ela não tem um critério de alarme. Por outro cenário, não aceita nada disso, né, não aceita leite, não aceita água, não aceita líquidos, né, conforme o adequado para a idade, aí também é um critério de gravidade, porque ela pode estar desidratando e aí se torna um quadro mais sério. Na presença de qualquer desses sinais de alerta, é indicado que a criança procure a emergência. Perfeito, doutora, muito bem. Sempre importante a gente, né, os pais estarem atentos aos cuidados para não necessariamente, às vezes, ir se deslocar, um desgaste, às vezes, maior, né, em busca de atendimento, assim, se tem algumas questões que podem ser avaliadas de casa, pertinente, então, doutora. Isso. E além disso, também, pela questão da superlotação da emergência, às vezes a criança tem um quadro simples de gripe, um resfriado, que poderia ser manejado em casa, acaba aglomerando com crianças com doenças mais graves e fica exposta a essas doenças. Então, sempre que não houverem sinais de alarme, né, que as famílias tentem contatar o pediatra ou a unidade básica de saúde para avaliação dessas crianças e ver se de fato há sim uma indicação de ida ao hospital. Perfeito. Doutora, aproveitando o gancho que a senhora citou antes, que um dos hábitos permanentes que a pandemia nos deixou é uma coisa tão simples que é a higiene das mãos, né? Essa questão. Então, eu quero te perguntar também em relação a isso, do ponto de vista clínico, médico, né? A gente tem alguma diferença, assim, que teve durante a pandemia e que a gente mantém em relação ao pós, ali, referente aos cuidados da saúde infantil, assim? As crianças estão, de repente, mais suscetíveis a doenças respiratórias, assim, a imunidade mais baixa, mais alta, assim, o que a gente percebe, né, pós-pandemia? Então, durante a pandemia, a gente percebeu uma diminuição das internações pediátricas, né, muito pelo caminho contrário do que aconteceu com os adultos, porque pelo fato de estar todo mundo em casa, as escolas fechadas, não havia uma circulação de vírus respiratórios e as crianças não adoeceram durante a pandemia ou adoeceram muito menos, tá? Especula-se que isso talvez tenha, né, tido alguma repercussão na imunidade das crianças ou simplesmente elas não foram expostas aos vírus aos pouquinhos como todas as outras crianças eram. Então, talvez na idade escolar elas não foram expostas e agora estão todas sendo expostas ao mesmo tempo. Então, a gente vê que a gente está tendo de fato um boom, um crescente de doenças virais, né? Então, talvez pelo fato de não terem sido expostas durante a pandemia e agora a gente está expondo todo o grupo de crianças ao mesmo tempo e elas estão adoecendo em surtos, né? Então, a gente percebeu esse ano, né, uma impressão, ainda não em dados, mas que as internações e os pacientes graves, eles começaram mais cedo esse ano, né? Já começaram já no mês passado com aquilo que a gente comentou, com lotação de hospital, com leito de enfermaria lotado, com UTIs lotadas no estado inteiro, né? Que geralmente era uma coisa que a gente esperava de junho para diante e a gente já teve essa questão no mês passado. Então, não existe uma resposta concreta de qual foi a relação com a pandemia, mas a gente sabe que durante a pandemia as crianças não foram expostas aos vírus, né? Elas ficaram em casa, esses vírus circularam menos e talvez agora a gente está tendo uma exposição em massa que talvez explique também essa superlotação aparente maior do que os anos anteriores. Perfeito, doutora. Agora nós vamos
para um rápido intervalo e na sequência seguimos falando sobre aí as doenças respiratórias, né, no setor aí da questão infantil. Também vamos falar sobre a questão da vacinação, a cobertura vacinal que está muito baixa e é uma preocupação. Então fique conosco, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, retornamos agora para o segundo bloco do Câmara Saúde. Minha convidada de hoje é a médica pediatra Cristina de Oliveira. Cris, então agora a gente retoma falando um pouco sobre uma questão que é bem preocupante, né? Especialmente aqui no nosso cenário local, que é a baixa cobertura vacinal. Em adultos, até o momento, foi atingido cerca de 48% do público-alvo, mas o índice da questão infantil é ainda mais baixa. Então conta para nós, doutora, quais são os dados atuais, né, dessa cobertura? Isso. Então, o Rio Grande do Sul divulgou recentemente as porcentagens de cobertura da vacinação. Para a influenza, a cobertura em crianças, né, na faixa etária pediátrica está em 24%, né, e vale a gente frisar que para a gente considerar uma cobertura vacinal adequada, a gente precisa chegar a 90%, então estamos bastante distantes desse número. E uma outra vacina que já existe há muito tempo, né, que é a vacina contra o pneumococo, o Rio Grande do Sul atingiu apenas 56% de taxa de vacinação, né? Então, a vacinação antipneumocócica é a vacina que protege as crianças das pneumonias, entre outras doenças, né? Então, a gente está com uma taxa, com uma cobertura aí bem baixa, né, diante de um cenário de hospitais e UTIs lotadas. Então, é importante reforçar que as famílias busquem atualizar o calendário vacinal das crianças. Muito bem, lembrando também que, né, a vacinação ainda está aberta, foi prorrogado os prazos, né? Então eu vou pedir para a doutora reforçar que quem, né, não fez ainda as vacinas, que busque aí uma unidade de saúde, que preze por essa proteção, né, doutora? Isso, a gente precisa proteger as nossas crianças, né? Como a gente falou, não existe remédio mágico para a imunidade, mas dentre as coisas que a gente pode fazer para reforçar a imunidade das nossas crianças é manter a vacinação em dia, né? Então vamos buscar as unidades de saúde, vacinar para a gripe e manter o calendário vacinal atualizado. Muito bem. Doutora, também quero te perguntar, além das doenças respiratórias, assim, nessa época do ano, a gente tem outras demandas, né? Como que é essa área da pediatria? Isso. Então, isso acaba sendo um problema também, porque todas as outras demandas, as doenças que não são relacionadas à sazonalidade, elas continuam acontecendo. Então, demandas, por exemplo, cirúrgicas, né, apendicite, obstrução intestinal, demandas metabólicas, crianças com diabetes. Então, essas outras doenças que não são relacionadas às doenças respiratórias, elas continuam acontecendo. De uma forma mais linear, claro, mas elas acontecem em paralelo com as doenças respiratórias. Muito bem. É bem bacana também que em seu Instagram a doutora compartilha várias dicas, cuidados, comportamentos, né, sobre a pediatria no geral, doutora. Então eu queria que a gente destacasse algumas outras questões, né, por exemplo, começando por recém-nascido, assim, quais são as principais características ou preocupações de mamães aí de primeira viagem, né, que a senhora pode compartilhar conosco? Os recém-nascidos, né, as mamães de primeira viagem, elas têm muitas descobertas pela frente, né? Mas o que eu poderia destacar, assim, eu acho que cada maternidade é única, né? E que as mães, elas tentem trazer para sua maternidade uma leveza, né? Tenham profissionais que confiem para tirar suas dúvidas
e se informem, que eu acho que a informação é uma arma poderosa, né? O que eu aconselharia para todas as mães? O aleitamento materno, né? O aleitamento materno é maravilhoso para a criança no sentido do desenvolvimento da imunidade, do crescimento. Ele é o melhor alimento e ele deve ser mantido de forma exclusiva sempre que possível até os 6 meses de idade. Então, toda mãe que puder amamentar seu filho, amamente, ele vai ser uma forma de proteção maravilhosa para a criança, tá? Outros cuidados com o recém-nascido, então, destacando de novo, a gente, né, trazendo para essa parte de prevenção respiratória, eu sempre destaco com os meus pacientes e vou reforçar aqui de novo no programa a questão do cuidado com as visitas com o bebê pequeno, né? O ideal é que somente a rede de apoio tivesse contato com os recém-nascidos, né? Quando a gente fala rede de apoio é quem de fato cuida da criança, né? Outras vezes, outros cuidados que geram desafios para as mães, né? Cuidados com a higiene do bebê, né? Às vezes há uma dúvida se no período do frio o banho ele deve ser diário. Sim, ele pode e deve ser diário, né? Os cuidados com o umbigo do recém-nascido às vezes geram aflição para as mães, mas o neném ele não sente nenhuma dor ali no coto umbilical, né? Então fazer todos os dias, pelo menos a cada troca de fralda, uma higiene com álcool 70% ou conforme a indicação do pediatra. Esses são os principais cuidados, né? Outra coisa que é importante frisar é que todo bebê precisa, no pós-alta, em 7 a 10 dias do pós-alta de maternidade, ele precisa ser visto por um pediatra para avaliar se ele está tendo uma boa evolução, né? Se ele não está tendo nenhum sinal de alerta. Então, sempre manter os cuidados de rotinas de puericultura, né? Que são as consultas para a prevenção de doenças que a gente faz com as crianças. Perfeito. Importante também destacar, né, que a senhora citou a questão da importância da amamentação, né, até os 6 meses, então de maneira única, doutora? Isso, a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que se amamente de forma exclusiva os bebês até os 6 meses. Não existem indicações de iniciar a alimentação antes desse período. E na impossibilidade de aleitamento materno, a alimentação com fórmulas infantis, né? Até os 6 meses de forma exclusiva. Então, ainda existe uma cultura de querer alimentar os bebês antes desse período, mas não existem indicações de começar a alimentação antes dos 6 meses de idade. Aproveitando então para falar também sobre a questão da introdução alimentar, doutora, que é uma questão também bem pertinente, dúvida de muitas mães, né? Sim, claro, cada caso é um caso, né? Mas assim, qual seria o momento certo de iniciar? Há indicações ou realmente cada caso é avaliado de maneira individual? O que a gente avalia de maneira individual são o que a gente chama de sinais de prontidão. Para uma criança poder começar a ser alimentada, a gente precisa que ela tenha os 6 meses de vida completo, mais os sinais de prontidão. Esses sim devem ser avaliados pelo profissional. Mas em resumo, a criança precisa sentar-se sem apoio por alguns segundos com certa firmeza. Então, se a criança está molinha, ainda não está na hora de dar alimentação para ela. Ela precisa não ter o reflexo de protrusão da língua, que é um reflexo que o neném fica colocando a linguinha para fora e aí ele tem a dificuldade de trazer o alimento para dentro da cavidade oral. E precisa também ter interesse pelos alimentos, né? Então, quando vê a família comendo, a criança tem que se mostrar interessada pelo processo. Então, a gente precisa ter uma criança com 6 meses de vida, mais os sinais de prontidão para iniciar a alimentação. Vale lembrar que nas crianças prematuras, né, então os bebês que nasceram antes do tempo, essa idade de alimentação, ela é pela idade que a gente chama corrigida. Então, na verdade, esse bebê ele começa a comer mais tarde ainda, né, que às vezes é uma coisa que a família fica assim, poxa, meu bebê já tem 8 meses de vida e ainda não come. É porque ele nasceu antes do tempo. Então, esse bebê também vai ter que ter um acompanhamento mais específico ainda do pediatra para a indicação específica do momento certo da alimentação. Então, a dica é não ter pressa para começar a alimentar, né? E quando a gente começar a alimentação, seguir as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Trazendo então um pouquinho sobre as orientações gerais.
que eu traria de mais importante, tá? Hoje em dia, e que mudou dos últimos anos, né? Hoje a gente não oferece mais alimentação liquidificada para a criança, né? A alimentação, ela é desde o início, nem liquidificada, nem peneirada. Ela é desde o início amassada, né? Eu vou trazer mais o que mudou de alguns anos para cá, que é o que mais traz confusão para as famílias. Outro ponto importante, a gente não faz sopinha, a criança não começa comendo sopinha, ela começa comendo uma alimentação de consistência adequada já desde o início, tá? Um bebezinho, por exemplo, de 6 meses, a gente vai ofertar para ele frutas, né? Fruta de manhã, fruta de tarde e mais uma refeição principal que a gente chama. Antigamente, essa refeição principal era chamada de papa salgada e ela mudou de nome por quê? Porque ela não leva sal, tá? O bebê até 1 ano de vida não deve comer sal, não deve nem provar o sal. Por quê? Crianças que comem sal no primeiro ano de vida têm mais chance de ficarem hipertensas. Então, a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a comida seja 0 sal até 1 ano. Quando eu falo 0 sal, não quer dizer que a criança não possa ser temperada, a comida não possa ser temperada para a criança, né? Então, eu posso sim usar temperos naturais na alimentação dessa criança, cebola, alho, enfim, o que for hábito dessa família, mas o sal não, tá? Outra orientação que é muito importante é em relação ao açúcar, né? A gente vive uma epidemia de obesidade no mundo inteiro, obesidade infantil, né? Então, a gente sabe que as crianças que são expostas ao açúcar, elas vão acabar tornando seu paladar mais seletivo para os alimentos saudáveis. Então, a indicação é que até os 2 anos a criança não prove nada de açúcar. O que mais que a gente tem em relação ruim de ofertar açúcar nos primeiros 2 anos de vida? A criança tem mais chance de desenvolver obesidade, ela tem mais chance de desenvolver diabetes no futuro e ela tem mais chance de desenvolver hipertensão também, tá? Então, síndromes metabólicas, né? Tem estudos correlacionando, e aí são estudos não finalizados, mas correlacionando inclusive a oferta de açúcar com alguns cânceres na vida adulta. Então, a oferta de açúcar e alimento industrializado nos primeiros 2 anos de vida, ela é completamente contraindicada. Então, a gente não vai ofertar bolachinhas, não vai ofertar iogurtes com corantes e adocicados, né? Nada disso. A alimentação da criança, ela tem que ser natural, ela tem que ser feita em casa. Uma regra geral é descascar mais os alimentos e abrir menos embalagens, e a gente vai estar alimentando a nossa criança melhor. Muito interessante, né, doutora? São hábitos, assim, comuns e presente na vida aí de muitas famílias, né? Às vezes um açúcar, um sal, as pessoas acabam, não, por falta de conhecimento, introduzindo e isso acaba gerando várias consequências futuras, né? Como a consequência não é imediata, a gente ouve muito essa ideia das famílias, assim, eu dei para os meus filhos e não aconteceu nada. Eu dei açúcar e eles estão muito bem, obrigado. Mas espera aí, eles estão tão bem assim? Eles estão bem de peso, eles não têm hipertensão, eles não têm diabetes, né? A consequência, ela não é imediata. A consequência é para a gente fazer o que a gente chama programação metabólica dessa criança, né? Então, a gente tem cada vez mais lutado por uma alimentação de qualidade nessa primeira infância, para que a criança adquira hábitos saudáveis, né? Porque a gente não pode ter vontade daquilo que a gente nunca provou, né? E ela adquira hábitos saudáveis e que ela mantenha esses hábitos ao longo da vida, né? Então, essa é a grande tentativa em relação à alimentação. Criar crianças com hábitos saudáveis de alimentação e não apresentando a elas os alimentos industrializados que são feitos de forma hiperpalatável já para que a criança vicie de certa forma neles. Perfeito. Todos esses cuidados podem ser iniciados já na introdução alimentar, né, doutora? Devem ser iniciados. Uhum. Então, para concluir, eu gostaria que a senhora falasse, assim, dicas de alertas e prevenção, né, que a gente pode deixar para os pais, não somente agora, no inverno, mas de uma maneira geral, né, na questão de atenção e cuidado com a saúde de seus filhos. Bom, então, a regra geral que serve para o ano inteiro, né, mantenha as consultas dos seus filhos em dia, né, as consultas de rotina. Levar a criança ao pediatra não é só quando está doente, né, como eu já abordei anteriormente, a criança precisa de suplementação vitamínica, precisa de orientação da alimentação,
precisa ser pesada e medida para ver se está crescendo adequadamente. A gente avalia de forma global como é que essa criança está desenvolvendo, se ela está atingindo os marcos de neurodesenvolvimento esperados para a idade, então se está engatinhando no tempo certo, se está falando no tempo certo. Então manter consultas de rotina é um hábito que as famílias precisam ter, né? Manter a vacinação da criança em dia, o calendário vacinal em dia, né? E seguir essas orientações e cuidados de higiene. Para o inverno, então, reforçar, evitar as aglomerações, né? Não levar as crianças doentes para a creche para evitar os surtos em massa de doenças e, de novo, reforçando para os bebês pequenos o cuidado com as visitas e principalmente as visitas de pessoas doentes. Muito bem, doutora, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui conosco, por tirar essas dúvidas, compartilhar mais conhecimento sobre a questão da pediatria. Tenho certeza que teríamos muitos assuntos, né, a mais para falar, dúvidas para esclarecer, mas o nosso Câmara Saúde de hoje vai ficando por aqui. Então, obrigada, doutora, mais uma vez, né? O espaço fica aberto para a senhora retornar e falarmos sobre outros assuntos que eu tenho certeza que é um universo infinito aí, né, de conhecimento e dúvidas para as mamães. Eu é que agradeço o convite, né, e o espaço para trazer um pouco de informação sobre alguns temas de pediatria e em um novo convite eu retorno para a gente falar sobre outros assuntos. Realmente a gente tem muita coisa para conversar. Perfeito. Então, o Câmara Saúde de hoje, que teve como convidada a médica pediatra Cristina de Oliveira, fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até a nossa próxima edição.